Bom dia, crianças. Espero que estejam todos bem, com saúde. A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 8, na página 50, Brasil, Emancipação Política. Aí na imagem vocês podem ver a representação artística do momento do embarque da corte portuguesa em Portugal com destino à colônia na América, Brasil, né? Em 1807, a corte portuguesa partiu aí em direção à sua colônia mais rica, o Brasil, descartando a possibilidade de se instalar em qualquer outra, né? A chegada dos navios à colônia americana aconteceu aí em 1808 e marcou aí o início do processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Bora lá para a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Bom, o governo e a burguesia industrial inglesa e francesa, eles procuravam novos mercados fornecedores e consumidores. Com a industrialização era necessário obter aí um volume cada vez maior de matérias-primas, uma vez que as máquinas produziam mais e em menos tempo. Ao mesmo tempo era preciso ampliar o mercado consumidor. Então, tanto na Inglaterra quanto na França, a burguesia ganhava espaço na organização do Estado, né? A fim de enfraquecer a economia inglesa, Napoleão Bonaparte, que era um imperador francês, decretou o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Era um documento que determinava que os reinos europeus não podiam comercializar com os ingleses. Ou seja, nem podia vender, nem podia comprar produtos. O objetivo de Napoleão era prejudicar as indústrias inglesas e estimular a venda dos produtos franceses. Isso ocorreu aí em 1806, né? O governo português havia assinado, então, o Tratado de Mantua em 1703 com a Inglaterra. Por isso, o bloqueio continental deixou Portugal numa situação bem difícil. Ele seguiria o acordo feito com a Inglaterra ou as imposições da França? Bom, a situação fez Portugal assumir uma postura única. Foi aí que Napoleão, na sua biografia, escreveu que foi o único que enganou ele foi Dom João, o rei português. Isso por conta do teatro encenado por o príncipe para evitar que eles invadissem a Portugal, então até ele organizar aí a fuga para o Brasil, né? Ele encenou, ele mentiu para Napoleão. Quando as forças napoleônicas chegaram a Portugal, a corte já havia partido e a população ficou para trás e teve que lidar com o inimigo por conta própria. A decisão tomada por Dom João foi original. Pela primeira vez, um monarca europeu chegou ao hemisfério sul. A falta de condições de higiene teve aí como consequências a proliferação de doenças, né? Porque o trajeto durou 55 dias. A esquadra foi surpreendida por várias tempestades e em janeiro de 1808 a família real portuguesa e parte da corte chegaram na colônia brasileira, na cidade de Salvador. 2 meses depois, em março, já estavam no Rio de Janeiro. E nessa época a colônia tinha uma economia agrária, com uma produção voltada para a exportação, e o trabalho escravo era a base da economia colonial. Os centros urbanos eram bem modestos, havia poucas cidades como o Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, Ouro Preto e muitas pequenas vilas. Bem aí nessa imagem vocês podem ver Rio de Janeiro em 1760, né? Década em que a cidade foi alçada à categoria de capital. A capital deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, né? Uma grande festa foi preparada aí para o desembarque da corte no Rio de Janeiro. As ruas estavam enfeitadas com areia da praia, plantas típicas, janelas dos sobrados exibiam tecidos, colchas coloridas, os sinos das igrejas repicavam, chuva de flores coloridas pelo caminho, muita música, fanfarra, fogos de artifício, né? Foram muitos barulhos. As ordens dadas eram para que a população recebesse a corte com entusiasmo. Então, a primeira moradia de Dom João no Rio de Janeiro foi no Paço da Cidade.
um espaço pequeno e desconfortável para abrigar a família real. Pouco tempo depois, ele se mudou aí para a Quinta da Boa Vista, que ficava distante 1h30 do centro da cidade naquela época. Os membros reais participaram aí de banquetes comemorativos às suas chegadas, né, oferecidas aí pelos diplomatas estrangeiros. Em momentos públicos de festa, a família real deixava claro que deveria agradecer aí aos reis da Inglaterra e seus oficiais por terem escoltado, né, até o Brasil. E chegando ao Brasil, várias mudanças políticas e econômicas foram feitas na colônia. Assim que desembarcou na colônia, em 1808, janeiro de 1808, foi na cidade de Salvador, Dom João decretou de cara a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Essa medida aí beneficiou a Inglaterra, que era interessada em encontrar um mercado consumidor para os produtos deles. Até então, os produtos brasileiros eram destinados a Portugal, que os revendia. Com a ocupação desse país pelos franceses, era necessário estabelecer um comércio livre no Brasil colônia. Depois dessa primeira medida, ocorreram várias outras mudanças, né, nos primeiros anos de transformação na colônia. Foi muito intensa. Em março de 1808, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a sede do reino português, passaram a morar lá. Foi instalada uma administração no local. Nessa estrutura, todos os cargos importantes foram ocupados pelos portugueses, sem nenhum brasileiro. E mesmo diante desse fato, o Brasil passou, aos poucos, da situação de colônia a status de metrópole. A estrutura administrativa instalada em 1808 era composta por instituições responsáveis pela regulação do comércio, da justiça e das finanças. E aí, Dom João também, em 1808, ele criou bibliotecas públicas, academias científicas, filosóficas e também literárias. E também fundou aí o Jardim de Aclimação, que é esse aqui da imagem que vocês estão vendo, que já foi chamado de Real Horto e atualmente é conhecido como Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vieram espécies variadas de vários lugares do mundo e, inclusive, isso fez com que chineses vieram para a colônia também para trabalhar com plantio e colheita de folhas de chá, né? Como era necessário estimular a produção de alimentos e garantir o transporte dessas mercadorias, houve também um investimento na construção de estradas e na melhoria dos transportes, que ainda eram precários. A navegação fluvial também foi incentivada e estradas foram abertas para ligar as vilas e povoados do interior. E em 1810, Dom João assinou 2 acordos com a Inglaterra, que se tornaram grandes entraves para o desenvolvimento do Brasil, né? Impediram que o Brasil crescesse, que foi o Tratado de Navegação e Comércio, onde definiu que impostos de importação fossem fixados em 15% para os produtos ingleses, 16% para os portugueses e 24% para todas as demais localidades. Então, quem pagava imposto mais barato aí era a Inglaterra. Então, era mais conveniente comprar produtos da Inglaterra, né? Tratado de Aliança e Amizade também, que previa a liberdade religiosa aos ingleses que residiam no Brasil, determinava que os ingleses que cometessem crime na colônia tivessem um julgamento de acordo com as leis da Inglaterra e não do Brasil. Estabeleceu ainda a limitação do tráfico de escravizados. A abertura dos portos aí resultou no crescimento da importação dos produtos industrializados ingleses. Houve também um significativo aumento do desembarque de pessoas escravizadas também na colônia. O aumento do desembarque de africanos, principalmente no Porto do Rio de Janeiro, promoveu a ampliação da diversidade social e étnica também no Brasil, né? Também vieram ao Brasil artistas, cientistas e fundaram-se academias, né? A corte, ela estabeleceu as relações diplomáticas com a França em 1815, após a derrota de Napoleão Bonaparte e seu exílio na ilha de Santa Helena
Em março de 1816, um grupo de artistas aí desembarcou no Rio de Janeiro. Esse grupo aí formou a Missão Artística Francesa. E dela fizeram parte pintores, arquitetos, carpinteiros, músicos como Jean-Baptiste Debret, Joaquim Le Breton, Nicolas Tawane e vários outros. Na imagem seguinte, vocês podem ver aí que esses artistas foram responsáveis aí por criar a Escola Superior de Belas Artes no Rio de Janeiro, institucionalizando aí o ensino artístico e reproduzindo o gênero de pintura e gravura que exaltava a pátria e a história, né? Um exemplo desse artista, desse gênero aí, foi Debret, que produziu muitas obras nas quais ele retratou não só os membros da família real e da corte, mesmo a serviço da coroa, ele também produziu várias imagens que retratavam o cotidiano dos moradores na colônia, como escravos, índios e também da natureza. Como vocês podem ver, esses quadros aí foram do artista Debret. E aí, ficamos até aqui. Na próxima aula daremos continuidade. Vocês vão responder para mim as páginas 55, que é uma interpretação dos documentos, e a página 59, que é um quadro para vocês completarem. Bons estudos, até a próxima aula, fiquem com Deus.